Que tal um brócolis desse tamanho em um recipiente desses? Dá para quase chamar isso aqui de um mini vaso. Dicas e perrengues do cultivo, passo a passo, como congelar, e digo mais, não foi só essa que eu plantei, foram várias. Reativando a horta de brócolis em vaso. Para esse projetinho eu estou utilizando vaso de 6,8 litros. Eu faço esse plantio de brócolis todo ano. Após a colheita, o ciclo se encerrar, eu esvazio o substrato dos vasos e guardo para o ano seguinte. Aqui é um substrato que eu tinha guardado. Basicamente é 3 partes de terra, uma de casca de arroz, uma de serragem decomposta e uma de cama de aviário. Como esse substrato ele está um pouquinho empapado, eu vou misturar, dar uma completadinha de casca de arroz queimada. A casca de arroz queimada ajuda na drenagem e não deixa o material compactar. Só uma colocação, essa casca de arroz, como eu comentei, ela é queimada. Ela foi incinerada em forno de cerealista. Ela não tem muita prioridade em matéria orgânica, é só para essa finalidade que eu falei de não deixar o material compactar. A casca de arroz tem a calcinada. A calcinada é um outro tipo de sistema, aí sim tem matéria orgânica. Mais um complemento de cama de aviário. Os vasos já todos alinhados, do jeito que era para ser. Estou acabando de fazer o plantio aqui. Eu não completei até em cima de substrato, porque mais para frente, durante o cultivo, eu vou fazer adubação de cobertura. Vou olhar um pouquinho só. Previsão hoje é chuva, depois de muito tempo. Algumas semanas se passaram e um pequeno probleminha continua, que são as aracuãs. Elas vêm aqui e se alimentam da folha do brócolis. Esse segmento de brócolis, couve, couve-flor, repolho, elas atacam. Por exemplo, assim, alface não tem problema, essas aí basicamente que eu falei. Quando a planta está um pouquinho maior, elas até que dão uma respeitada, mas enquanto estão pequenas, é um pequeno trabalho que a gente passa aí com elas. Aproveitando esse gancho aí, com relação a defensivo que eu passo na planta enquanto ela é pequena, por causa de grilo, lagarta, eu uso Cotrine. Cotrine é um tipo de um inseticida que você dissolve ali na água e passa pano na tua cozinha, enfim, por causa de barata e esse tipo de coisa, é o que eu uso aqui na horta. Choveu, tem que passar de novo, porque a chuva lava. Então não tem problema na planta por via de consumo. Claro que depois que abrir cabeça ali já não é necessário mais passar, então não tem problema nenhum. Vou dar uma pequena adubada nesses vasos aqui. Cama de aviário bem curtida, para dar uma reforçada agora.
Aqui nesse primeiro vaso aqui até brotou um pezinho de tomate. Eu não vou retirar ele, vou colocar uma estaca para ver se vai produzir o brócolis e o tomate também num recipiente tão pequeno. Grande parte das plantas já em ponto de colheita e alguns detalhezinhos que eu aprendi durante esse cultivo. Com relação à adubação, pelo fato de o brócolis ser um cultivo um tanto quanto extenso, demorado, você pode fazer o seguinte, intercalar um pouquinho mais as adubações. Diminui a quantia e aduba a cada 10 ou 15 dias. Faria com que o brócolis chegasse no ponto de colheita um pouquinho antes, mais acelerado. Regas. Quando a planta do brócolis ela começar a chegar a um porte um pouquinho maior, não pode faltar água, principalmente quando ela já está começando a abrir cabeça. Tem que molhar, é todo dia, se não chover, é todo dia. Durante o crescimento dela, você vai reparar que se tiver faltando água, ela vai dar uma murchada. E outro detalhe, eu não costumo regar durante sol quente, eu deixo para regar final do dia e à vontade, bastante água, porque o recipiente é pequeno, então tem que encharcar. Com relação a congelamento, interessante que você colha o brócolis seco, extremamente seco, e do jeito que ele está aqui, só um pacotinho plástico, coloca dentro, freezer, sem lavar, sem nada, do jeito que ele está, sequinho. Na hora de tirar ele, uma panela fervendo de água no preparo, tu vai desfolhar ele, por exemplo assim, separar as florzinhas, coloca metade e outra metade, para não dar choque térmico na água. Metade colocou ali, ferveu, deu uma leve cozida ao dente, ao ponto que você quiser, já tira fora, escorre, é que nem se fosse fresca. Eu já congelei, fiz vários testes e realmente é bem interessante para quem quer ter um brócolis fora de época. O ponto de colheita, aí fica a teu critério também. Se tu quer colher ela mais redondinha, mais bonitinha, essa aqui vai chegar um pouquinho mais, vai crescer um pouco, ou se quiser deixar ela crescer até o extremo, eu diria. Não deixar passar desse ponto, ela começa a ficar uma florzinha maior do que a outra, então aqui, mais do que isso, não. Uma parte interessante aqui é a planta. Esse substrato aqui, ó, depois eu levo para aquela peneira, calcário, um pouco mais de matéria orgânica e reutilizo em outros vasos, em outros cultivos. Caso contrário, eu guardo o vaso e vou utilizar no próximo ano. E os animais aqui, galinha, coelho, fazem um bom proveito disso aqui que sobrou. Eu vou deixar um cardzinho aqui do lado, o YouTube vai escolher um vídeo especialmente para você. Espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença. Abraço, tudo de bom, valeu, fui!